bora com mais um que eu estou amando analisar livro com vocês. Oi gente, olá! E aí, beleza? Eu sou a Helly e você está no canal Mundos Impressos e hoje a gente vai analisar uma obra que deixou todo mundo muito louco em 2016. Mayombe, do Pepe Tela. Mas Helly, o vestibular já passou, pra que a gente vai falar desse livro agora? Exatamente por isso. O vestibular passou e eu quero conversar com vocês sem toda aquela pressão de prova, porque Mayombe foi um dos melhores livros que eu li em 2016 e eu vou defendê-lo. No momento, o resumo necessário, Mayombe é uma espécie de recorte da guerra anticolonização que a Angola viveu entre os anos de 1961 a 1974. Mas por que eu digo apenas um recorte? Porque a história vai narrar somente uma parte da batalha, especificamente em um único ambiente, a floresta Mayombe, que serve como palco para um montão de conhecimentos que a gente precisa conversar. Antes de tudo, eu preciso inserir vocês dentro de Mayombe na década de 70. A história não é plenamente fictícia, porque ela vai retratar uma guerra real que a Angola diariamente vivia por mais de 13 anos para tentar se livrar de Portugal como colônia e ser finalmente independente. Mas a história se torna muito mais humana pela maneira com que ela é contada. Mayombe é uma história polifônica, isso é, tem diversas vozes. Temos sim um narrador onisciente que de certa maneira as unifica, mas cada capítulo é narrado do ponto de vista de um personagem. É nesse momento que a história fica mais humana, porque ela vai marcar traços de personalidade, de sonhos, de origens, de desejos. Então é como se dessa maneira o Pepe Tela quisesse mostrar o quanto cada um tem caminhos próprios, mas eles ainda seguem na mesma direção, com o mesmo objetivo. E é justamente esse objetivo em comum que os mantém juntos, mesmo com o fato importantíssimo que a gente precisa conversar: o tribalismo. Mas Helly, o que é tribalismo? De um jeito bonitinho, imagina que vocês e seus amigos têm algo em comum, uma cultura, uma ideologia, e aí vocês se organizam em uma espécie de tribo para que fiquem unidos por algo que é marcante para vocês. Levando esse conhecimento para o continente africano, especialmente agora para Angola, há uma série de tribos que valorizam por culturas, por ideologias, por religiões diferentes. Então essa questão de tribalismo, essa questão de cada um ficar no seu quadrado, é algo que normalmente os separaria, é algo que até mesmo poderia criar uma espécie de guerra civil. Só que eles estão passando por uma situação tão única, que é querer ser livres, que aí acabam se juntando mesmo com essas diferenças. É óbvio que esse objetivo comum torna a amizade deles perfeita, sabe? E na obra, inclusive, uma série de situações que por conta desse tribalismo eles quase perdem o fio da meada. Mas eu ainda vejo na minha interpretação que essa quantidade de vozes, essa quantidade de tribalismo também serve como uma espécie de ferramenta que o autor usou para deixar aquela história muito mais real. Uma coisa importantíssima a ser ressaltada é que mesmo entre esses capítulos narrados por pessoas diferentes, o livro continua seguindo uma ordem, um tempo cronológico. Os personagens vão sim contar parte de sua história, mas os acontecimentos em si nunca se atropelam ou então ficam confusos. E se a gente vai mergulhar um pouquinho mais fundo nessa questão de mensagens que Mayombe nos traz, a gente precisa enfatizar o quanto eles prezam pelo conhecimento. A todo momento eles enfatizam o quanto a arma mais forte para o anticolonialismo é o conhecimento. Eles falam o tempo todo de política, mas uma política que é real e não cheia de frufru, sabe? Que só serve para confundir quem tá escutando. Dessa maneira a gente acaba notando o quanto todos eles são fortes, do quanto eles estão armados de argumentos, sabe? De um jeito que deixa tudo tão bem embasado que é de tirar o chapéu. É impossível não perdidamente se apaixonar por esse livro, pela quantidade de cultura, de história, de inspiração que ele traz sobre uma Angola que só foi
livre em 1975, porque foi uma guerra constituída de pessoas que não tinham absolutamente nada além de fé e conhecimento, que eram fortes o bastante para que eles se sentissem prontos para lutar. Mas se tem algo que enche os olhos quando a gente fala sobre técnica literária em si, é a própria Mayombe. Logo no comecinho da história ela já mostra que tá mais do que viva no maior estilo ocultista do meu amado, idolatrado Aloysio de Azevedo. Faz uso o tempo todo de uma figura de linguagem que eu absolutamente amo, que é a personificação. De um jeito tão marcante que é como se a floresta tomasse a fronte da batalha, sabe? Como se ela se tornasse uma espécie de líder de todos esses angolanos que estão loucos para não precisar mais guerrear. Entende porque eu indico tanto? Mayombe é absolutamente incrível e eu queria muito tê-lo aqui na minha biblioteca pessoal para mostrar para vocês. Mais um livro que vem da África que eu sinceramente não sei como vocês conseguem viver, continuar vivendo sem provar desse talento absurdo, absurdo mesmo, de fazer história. Sério, deixa o seu like aqui no canal caso você tenha gostado e vai procurar mais dicas, que aqui tem um monte de livros que vêm da África e vocês vão entender por que eu me apaixono tanto, por que eu digo que eles têm tanto talento para escrever história. Então, já que você quer conferir, se inscreve aqui no canal e fica por dentro de todas as indicações, e além disso dá uma olhada nas minhas redes sociais, porque por lá eu também dou um montão de dicas destes mundos impressos que a gente ama ler.